Vamos abrir então no livro de Romanos, no capítulo 1. Romanos, essa série eu dei o título do Evangelho que transforma o dia a dia, que realmente transforma o nosso dia a dia a cada dia. A gente sabe, obviamente, o Evangelho é a mensagem da salvação, mas não é apenas a mensagem da salvação. Porque uma vez que a gente começa a entender todas as implicações, a gente vê como se torna prático na nossa vida, como o nosso dia a dia muda, em todas as áreas da nossa vida. Muda a vida cotidiana. Primeiro, o nosso relacionamento com Deus, mas também o nosso relacionamento com os outros. E a nossa conduta, as nossas atitudes, tudo muda. E isso a gente tem esse entendimento que tem que ser uma vez por todas, uma vez que a gente tem a salvação, mas todo dia, o dia a dia. A gente vai ver no livro de Romanos essa explicação sistemática, profunda do Evangelho. E por isso a gente precisa mergulhar profunda nessas páginas e ver, a gente já falou disso, são duas partes, a teoria primeiro e a prática depois. E a gente precisa prestar muita atenção na teoria para poder aplicar essa palavra na nossa vida, na prática, para poder ver o poder do Evangelho que atua no dia a dia nas nossas vidas. Hoje a gente vai fazer apenas a introdução de Paulo, A gente já fez a nossa introdução algumas semanas atrás sobre a igreja em Roma e como começou. Hoje nós vamos ver a introdução de Paulo dos versículos de 1 a 17. Eu quero que a gente imagine como se Paulo estivesse escrevendo para nós, hoje, 2022 em Santos. O que o apóstolo diria para nós através dessa carta toda, obviamente, mas através dessa introdução também. Vamos ler o versículo 1, onde ele fala de si mesmo. Ele fala: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. A gente já mencionou que a igreja em Roma não conhecia ele, Ele conhecia pouquíssimas pessoas, alguns por nome que ele menciona lá no capítulo 16, E manda saudações, mas ele não conhecia essa igreja praticamente. Então ele fala: sou eu, Paulo, Ele nem sempre foi Paulo, e obviamente vocês sabem disso, Que ele nem sempre foi Paulo o pequeno, que é esse significado, Ele também já foi Saulo, o pedido, aquele pelo quem foi orado, Então, aquele desejado, ele com certeza se sentia o cara, Na época, a gente sabe pelas escrituras que esse era o orgulho dele como fariseu, O desejado está chegando, O perseguidor da igreja também. E provavelmente essa reputação também tenha chegado aos ouvidos, da igreja em Roma, como se espalhou pelo mundo inteiro naquela época. E primeiro todo mundo sabia que ele estava matando, colocando os cristãos na prisão, depois que eles ouviram: não, esse cara realmente se converteu. Então ele era perseguidor da igreja, mas se tornou Paulo o pequeno. A Bíblia está cheia do testemunho de Paulo, Você pode ver, obviamente, em Atos, Gálatas, 2 Coríntios, muitos detalhes pessoais da vida de Paulo. Por quê? Porque ele é o exemplo da graça de Deus, o maior exemplo da graça de Deus, que Deus pode salvar qualquer pessoa. Ninguém está fora do alcance de Deus, e até a pessoa mais rebelde, mais orgulhosa, Deus pode salvar. E Paulo foi esse exemplo. Só que nessa carta, ele não vai entrar muito em detalhe sobre o seu testemunho, porque ele quer chegar logo no tema principal, que é o Evangelho, E também ele não tinha essa relação pessoal tão íntima com essas pessoas em Roma. Então ele fala logo: eu sou Paulo, servo de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, antes de mais nada, ele se via como servo. E servo, no original, é doulos, que nos lembra daquele servo ou escravo por opção. Talvez vocês se lembrem, no Antigo Testamento tinha essa opção, de um escravo, no dia que ele seria solto, ele podia optar por ficar com o seu senhor. Ele falou: eu amo meu senhor, eu gosto de estar aqui. Por opção, eu fico na casa dele servindo. E a gente pode ler sobre isso em Êxodo, capítulo 21,
versículos de 5 a 6, que falam: se porém, no dia que ele seria solto, o escravo declarar: eu amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, e o seu senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha, assim ele será seu escravo por toda a vida. Um escravo por opção pelo resto da vida. Paulo falou: esta aqui é a minha característica principal, eu sou escravo por opção de Deus. Eu amo Ele, eu quero estar com Ele. E que testemunho de Paulo, que o pessoal de Roma ainda iria descobrir quando ele fosse visitar, né? Agora eles só poderiam imaginar, mas que poder do Evangelho que se manifestou na vida de Paulo. E esse coração de servo que a gente vai ver, né, ali permeando as páginas, né, da carta de Romanos. O coração de um servo que diz: eis-me aqui. Ele sempre diz: eis-me aqui. Se a gente vê todos os servos, a gente vê até essa frase se repetindo várias vezes. Com Samuel, por exemplo, o que ele falou? Eis-me aqui, fala, pois o teu servo está ouvindo. Isaías falou: eis-me aqui, envia a mim. Ananias, o servo que Deus usou para trazer Paulo, né, e abrir os olhos e encaminhar ele, primeiro ele estava com medo, né, porque ele falou: Senhor, sabe o que ele está fazendo? Sei, pode ir. Mas quando Deus falou, ele falou: eis-me aqui. O próprio Paulo, né, muitos manuscritos dizem em Atos também, capítulo 9, que ele falou: Senhor, o que queres que eu faça? Assim que ele se converteu. Então ele falou, sim, em palavras e em ações: eis-me aqui. Essa entrega total à vontade de Deus. O servo do Evangelho de Deus, né? Uma rendição completa, abrindo mão da sua agenda, dos seus planos, da sua vontade. É isso que nós precisamos também, se nós queremos servir a Deus, se nós queremos ser chamados servos do Evangelho de Deus. Um coração de servo que fala: eis-me aqui. E então, né, a gente vai descobrir o nosso chamado. Ele fala: servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Uma vez que a gente fala: eis-me aqui, Deus vai nos mostrar o nosso propósito aqui na terra. Talvez para a vida inteira, talvez para um período só, ou vários períodos, e coisas diferentes na nossa vida. Para ele foi Paulo o apóstolo. Eu sou chamado para ser apóstolo. Para você pode ser uma vocação, obviamente, diferente. Bombeiro, cozinheiro, né? Homem de negócio, sei lá, auxiliar de alguma coisa. É isso que Deus tem para você nesse momento. E em tudo onde Deus nos colocar, a gente é separado para o Evangelho de Deus, para pregar o Evangelho. Você está onde você está porque Deus te colocou, Deus te levantou. Mas quero sair logo desse trabalho. Mas hoje você está ali, né? Mas nesse momento que na minha vida não me sinto bem. Mas hoje você está vivendo isso. Então pergunta: o que o Senhor quer hoje através de mim? Como que eu posso pregar o Evangelho nessa situação em que Deus me colocou? E obviamente são lugares e momentos estratégicos nesse mundo. Talvez não tenha mais nenhum representante de Deus onde você está, na sua empresa, ou então no momento em que você está vivendo. Onde você está, Deus quer te usar. Talvez você seja a única Bíblia que essa pessoa ao seu redor está lendo nesse momento, através das suas atitudes, através da sua conduta e através daquilo que você fala também. Então a questão para nós é: nós estamos nos tornando cada vez mais um servo de Deus, do Evangelho. Nós estamos querendo isso, decidindo isso, escolhendo isso, se rendendo à vontade de Deus, uma entrega total. A gente precisa ser um servo assim como Paulo foi. Nos versículos de 2 a 7, ou a 6, né? Na verdade, vamos deixar até o 6, a gente vai ver então o começo da explicação do tema. Porque ele quer chegar logo, né, naquilo que interessa, é o Evangelho que eu estou apresentando. Então ele fala no versículo 2, esse Evangelho de Deus,
o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho que, como homem, era descendente de Davi, e mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e apostolado para chamar dentre as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Vamos incluir nessa apresentação do Evangelho ainda o final do versículo 1 que fala Evangelho de Deus. É óbvio, mas a gente precisa falar disso, né? É o Evangelho de Deus, não é o meu. Não é o Evangelho de Paulo, não é o Evangelho de ninguém, nenhum homem inventou o Evangelho, mas é o Evangelho eterno. No livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, a gente vai ver que um anjo vai um dia, voar sobre a terra e proclamar o Evangelho eterno. Então, é um Evangelho que sempre existiu, né? É o Evangelho eterno de Deus, que não dá para modificar, alterar ou mudar nada. É assim o Evangelho, sempre foi e sempre será. E se algo nos incomoda, ou incomoda alguém no Evangelho, a forma que Deus escolheu para salvar a humanidade, tem que falar diretamente com Deus, porque foi a invenção eterna dele. Ele não quer dizer que ele vai mudar alguma coisa, mas se queixar, fala com ele, né? Esse Evangelho eterno, ele também diz, foi prometido, né? Foi prometido, versículo 2, antemão, pelos profetas. O Antigo Testamento está cheio das promessas pelos profetas. Isso que iria vir, né? Não é uma coisa nova, não é uma nova tendência, uma nova ideia, um novo plano que alguém pensou, sempre existiu. Esse sempre foi o plano de Deus para nós. E a gente pode até inserir aqui que a ideia de Deus não foi a inocência do jardim, de Adão, de Eva, mas foi a glorificação das nossas vidas através de Jesus Cristo. Esse sempre foi o plano de Deus, o plano eterno, que foi anunciado, né? Foi anunciado o que tinha sido planejado desde antes da fundação do mundo, de toda a eternidade, para a eternidade. Foi anunciado o que tinha sido preparado por tanto tempo. Tinha sido anunciado aquilo que foi esperado por séculos e milênios, que isso pudesse finalmente se realizar e manifestar aqui nessa terra. E então, os profetas tinham o privilégio de ver, de enxergar, mas não de experimentar. 1 Pedro fala sobre isso. Nós podemos experimentar aquilo que eles só puderam enxergar. Eles investigaram, eles examinaram. E 1 Pedro 1, 10 a 12 fala que eles estavam examinando, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês. Todos os profetas nos serviram dessa forma, anunciando o Evangelho, a chegada do Messias. E a gente sabe, o Messias veio, O Messias já veio, o Messias já fez tudo. O Messias tão esperado, que o centro da história da humanidade, o centro de toda a eternidade, ele veio, Deus se fez homem. Jesus se tornou carne e sangue. Ele fala aqui, até desse mistério, 100% homem e 100% Deus. Pela carne, nasceu pela Virgem Maria, descendente de Davi, 100% homem, mas é filho de Deus, 100% Deus. Foi mediante o Espírito Santo também que ele nasceu. Ele mostrou o seu poder divino através da ressurreição. E Paulo fala, é ele. Esse é o Messias tão esperado. Talvez alguns judeus ali ainda debatendo, perguntando, pode parar de perguntar e falar, é ele. A salvação anunciada já veio. O Evangelho é uma pessoa. Não é um sistema de regras, não é
apenas uma ideia, um ensino que a gente deve seguir, alguma moralidade, é um relacionamento vivo com o Salvador, é Jesus Cristo. E então ele continua falando de Jesus, depois de definir quem é Jesus. Ele fala que Jesus também chamou apóstolos, versículo 5. Jesus escolheu os 12. A gente sabe que Judas o traiu, posteriormente foi escolhido Matias, mas a gente também sabe que o próprio Paulo é apóstolo. Tem até o debate, será que o 12º apóstolo é Matias, é Paulo? Não sei, talvez tenha 13 mesmo, Como algumas vezes até nas 12 tribos de Israel, às vezes numa lista aparecem 13, por causa dos filhos de José, Então, quem sabe Deus escolheu no final 13 apóstolos. Não é tema do debate, mas Jesus escolheu apóstolos. Jesus escolheu aqueles pela graça, porque nenhum deles merecia. Nenhum de nós merece ser escolhido. Muito pelo contrário. Mas Jesus escolheu esses apóstolos, embora esses apóstolos fossem únicos. Foram eles que Deus usou para o fundamento da igreja. Mesmo assim, apóstolo quer dizer aquele que foi enviado. E nesse sentido, somos todos nós. Jesus nos envia para pregar o Evangelho, para chamar pessoas dentro de todas as nações. Para quê? Versículo 5 falou, para a obediência que vem pela fé. Para a obediência da fé. Fé, de certa forma, é obedecer. E o Evangelho, na verdade, é simplesmente um mandamento. O Evangelho fala para as pessoas, venha e seja salvo. Quando Jesus começou a pregar, a primeira palavra do Evangelho é se arrependam. Pedro, quando pregou em Pentecostes, ele falou, se arrependam. E no final da pregação ainda fala, em Atos 2:40, com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, salvem-se desta geração corrompida. Então o Evangelho é um mandamento, salvem-se, aceitem a salvação. Paulo, depois com o carcereiro de Filipos, em Atos 16:31, falou, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Então o Evangelho sim é um convite. A gente ontem estava no evangelismo na rua, entregamos esse convite, venha conhecer Jesus, venha ouvir a palavra de Deus, é um convite, mas ao mesmo tempo o Evangelho é um mandamento. E uma vez que você entende que você só precisa obedecer ao mandamento pela fé, você é salvo. Porque o nosso intelecto só vai nos levar até um certo ponto. O último passo é sempre pela fé. Você pode ir para a rua e conversar com as pessoas, falar sobre toda a parte da apologética, a história, tudo mais, mas você só vai levar a pessoa até a porta. Para poder entrar, ela tem que dar um passo de fé. Ela tem que, aliás, a porta já está aberta, ela tem que dar o último passo para entrar no reino dos céus. A obediência pela fé. Ele ainda fala no versículo 6, e vocês também. Que bom que ele se torna agora tudo isso pessoal. E isso é para as pessoas em Roma. Vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Mas lembra que eu falei no começo? Vamos trazer isso para nós hoje. Vocês também, aqui em Santos, hoje nessa escola, vocês também são chamados para pertencerem a Jesus. E o pertencer, obviamente, nos traz de volta ao servo, ao escravo. Porque todo escravo, todo servo tem um senhor. Eu pertenço ao meu Senhor. Isso traz muitas implicações que a gente vai ver, obviamente, no final dessa carta, a partir do capítulo 12, a parte prática. Se você fala que Ele é o seu Senhor, você deve fazer a vontade dEle. Até Jesus falou em Lucas 6:46, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Isso aplica muito na nossa vida. Você pode fazer uma lista de todas as coisas que Jesus já falou e você fala, hoje não estou seguindo 100% aquilo que Deus já me disse. Vocês me chamam Senhor, Senhor, vocês pertencem a mim como os meus servos, meus escravos, mas não fazem o que eu digo.
eu quero ajudar vocês para que isso seja acertado. E então nós chegamos a uma parte mais pessoal ainda de Paulo, eu diria a partir do versículo 7 até o 15, esse grande desejo de querer visitar, né, os irmãos em Roma. Vamos ler versículo 7. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tendo colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Ele fala, eu estou escrevendo para vocês em Roma, povo que é amado de Deus. É uma carta para pessoas amadas de Deus. É uma carta para nós que somos amados de Deus. É uma coisa que a gente precisa ouvir, obviamente, né? Todo dia. Ouvir de novo e novamente. Deus te ama. Deus te ama. Não é apenas algo que a gente fala para as pessoas na rua, né? Para que possam abrir a mente e pensar nessa possibilidade, mas é algo que nós precisamos ouvir repetidamente. Deus nos ama. Deus não é contra nós, né? Tudo que Ele faz na nossa vida é motivado por amor. Ele pensa no melhor para as nossas vidas. Por isso a gente pode se render a Ele. Ele não apenas quer nos salvar, mas também transformar e usar para a sua glória e levar a gente para o céu, se a gente deixar. E a gente precisa ouvir isso não apenas um dos outros, mas diretamente de Deus. A gente precisa parar no nosso dia a dia, no barulho ao nosso redor e ouvir a voz de Deus falando, meu filho, eu te amo. E isso muda, obviamente, tudo, né? Para quem já teve essa certeza e talvez precisa correr de novo para o Pai para ter essa segurança. Mas primeiro nós precisamos saber que somos amados e depois a gente pode entender por qual nós somos chamados também, ou como nós somos chamados. Que ele fala chamados para serem santos. Tudo bem, a gente pode dizer assim, nós somos chamados para sermos santos, porque é um processo de santificação em que nós estamos. Uma vez que você é salvo, né, você entra nesse processo até o último respiro da sua vida. Você se torna cada vez mais semelhante a Jesus. Esse é o nosso alvo, né? A gente deve nos avaliar, eu estou me realmente tornando mais parecido com Jesus ou até menos em algumas atitudes? Esse é o nosso alvo, né? Mas no original não fala para sermos. No original fala chamados santos. Porque Deus olha para nós perfeitamente santos em Jesus. Essa é a grande verdade que Paulo vai falar, que o Evangelho nos mostra, né? Que em Jesus nós já somos declarados santos e justos. Por causa da obra dele, por causa daquilo que Deus já fez, não aquilo que nós fazemos ou poderíamos fazer, mas por causa da obra de Jesus, nós somos declarados santos. Santos lá em Roma, santos aqui em Santos. E ele fala, a vocês graça e paz. Obviamente, a saudação típica de Paulo, né, em que ele mescla a saudação grega, graça, com a saudação judia, shalom, né, a paz, mas sempre nessa ordem. E é bom se lembrar disso, que a gente precisa entender a graça primeiro,
que a gente precisa entender que a gente não pode fazer nada para ganhar ou merecer o favor de Deus. Que a gente não pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa para que Ele nos ame mais ou menos, né? E com essa certeza da graça de Deus, vivendo na plena graça de Deus, a gente descansa na nossa vida, né? A gente não vai para o evangelismo para ganhar pontos no céu, a gente não vai, sei lá, ler a nossa Bíblia para, né, apaziguar Deus. Não, Ele já nos ama. E nesse descanso a gente tem paz. A gente tem a paz de Deus em nós, reinando em nós, porque a gente sabe que a gente já está em paz com Deus, né? Jesus fez a paz com Deus através da cruz. E por isso todo dia a gente pode desfrutar da paz de Deus em todas as situações. E aí Paulo entra nesses detalhes que ele fala, eu oro. Eu costumo orar por vocês, é um hábito que eu tenho, né? E vários tipos de oração que nós também podemos oferecer uns pelos outros. Ele estava orando por pessoas que ele nem conhecia, né? A maioria nunca viu na vida, mas ele tinha esse propósito com Deus de orar por eles. E o servo de Deus que nós somos também pode orar por pessoas que nem conhece, né? Por quantos missionários você ora que talvez você nunca viu na sua vida? Leu lá na revista de Portas Abertas, ou sei lá, né? Ouviu falar, ou num grupo de oração, ora por tal pessoa, não sei quem é, mas você pode orar por essa pessoa, porque você é o servo do Evangelho, assim como Paulo. Então, o que ele ofereceu? Ação de graças, né? Obrigado por essa pessoa que está ali nesse país tão difícil. Ação de graça que Paulo falou pela fé de vocês, que já se espalhou pelo mundo inteiro. Todo mundo está falando, nossa, esse pessoal realmente crê no Senhor Jesus, né? Que bom. Mas também súplica. Ele fala, eu lembro constantemente de vocês em oração. Mais uma vez, não conhecia as pessoas, as situações que eles estavam passando, mas mesmo assim ele sabia o que orar. Porque algumas coisas a gente sempre pode orar, mesmo não sabendo de nada daquela pessoa. Por isso a gente pode ir na rua e falar, como posso orar por você? E se a pessoa falar, só ora por mim. Você pode orar porque você sabe o que essa pessoa precisa. Além da salvação, do toque de Deus, né? Paulo mesmo ora pela igreja em Éfeso, por exemplo. Eu quero dar esse exemplo de Efésios 3, que ele ora de fortalecer no íntimo do seu ser. Ora que sejam arraigados e alicerçados em amor, que possam compreender o amor de Deus e todas as dimensões do amor de Deus. São coisas que a gente pode orar para fulano de tal que a gente nunca viu na vida, né? Que a gente não sabe de nada. Então foi ação de graças, foram súplicas por eles. E foi um pedido pessoal também, porque ele orou, estou orando por mim que eu possa visitar vocês, ver vocês face a face, esse é o meu desejo. Mas não bastava apenas querer e planejar, que ele já tinha feito há muito tempo, né? Nem basta, nem é suficiente querer, planejar e isso fazer parte da vontade de Deus. Porque também precisa orar. Precisa orar também e pedir aquilo que você deseja, aquilo que você vê que é a vontade de Deus. Foi assim que Deus determinou, que através da cooperação em oração, a vontade dele seja feita aqui na terra. Ele não quer fazer as coisas sozinho, né? Senão ele não teria criado a humanidade, né? Além de comunhão que ele deseja, que é gerado através da oração, ele quer que a gente seja coparticipantes da sua obra aqui na terra. Que a gente entenda, Deus quer, né? Eu vou participar, eu também quero, né? Eu vou planejar, fazer a minha lição de casa, né? Fazer o que está no meu alcance, mas eu também vou orar. Eu vou orar então agora que isso aconteça. Não apenas o entendimento, o pensamento, né? Deus quer, então se Ele quer que Ele faça, né? Como na época de um George Muller, né? Um dos primeiros missionários de missões modernos, né? Falavam, se Deus quiser alcançar esses pagãos, Ele que vai resolver de alguma forma. E George Muller falou, não, Ele me escolheu, Ele me chamou, eu vou atender esse chamado e eu vou ser a resposta dessa oração.
Então, totalmente diferente do entendimento da igreja onde ele estava na época. A gente precisa orar para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, através da nossa participação. E o desejo de Paulo foi um desejo não para si mesmo em primeiro lugar, né? Eu quero ver vocês porque eu quero ter fruto, quero, saber como vocês estão, tudo mais. Não, ele falou porque eu quero dar. Eu quero compartilhar algo, eu quero que vocês sejam fortalecidos. Porque no nosso compartilhar, todos são abençoados. E muitas vezes nós, muito mais às vezes do que as pessoas que recebem, né? Quando nós damos, quando nós nos dispomos a dar, a compartilhar, nós que somos abençoados. Ele fala, todos nós mutuamente seremos consolados. Mas tudo no tempo de Deus, né? Provérbios 16:9 nos lembra que em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Ele fala, muitas vezes já fui impedido, mas você já pensou que os impedimentos e obstáculos que você está enfrentando não sejam tão ruins assim? Porque Deus permitiu para que tudo aconteça no tempo certo. Ele falou, já fui impedido, mas oro que em breve Deus possa abrir essa porta. Mas Paulo não falou, esses impedimentos, né? Tudo o diabo, né? Deus permitiu que na hora certa ele pudesse chegar lá. E que na hora certa também haveria fruto. Porque quando a gente entende o tempo de Deus e que a obra vai ser feita pela maneira de Deus, vai ter fruto. Enquanto isso, a gente vai bater com a cabeça numa porta fechada, né? Enquanto isso, a gente pode se esforçar o quanto a gente quiser, não vai acontecer nada. Mas quando Deus falar agora, no tempo de Deus, também vai ter fruto e a colheita. E de que fruto ele estava falando, né? Eu gostaria de colher fruto entre vocês. Alguns diriam, a salvação, né? O fruto que Deus quer ver na nossa vida, muitas pessoas sejam salvas através de nós. Deus quer sim, mas não é o fruto que Ele sempre procura, né? Obviamente porque esses cristãos já eram santos, né? Já eram salvos. Não tinha esse fruto da salvação para colher no meio dos romanos. Mas sim o fruto do crescimento espiritual, né? Do caráter, né? Das atitudes transformadas, de louvor, né? Quando eles estiverem juntos, o louvor ao Senhor por tudo que Ele fez e iria fazer, toda a transformação que Deus ia fazer na vida deles, esse fruto sim. E ele se sentiu, como ele disse também, como devedor, versículo 14, né? Sou devedor primeiro de todos. Porque ele sabia que o servo de Deus não faz acepção de pessoas, não escolhe uma elite, né? O evangelho é só para a elite. Não, é para todos os povos. E ele fala, eu sou devedor, eu recebi esse presente e o meu dever é passar para vocês. E nisso a gente pode voltar para o livro de Ezequiel e lembrar da responsabilidade do sentinela. Eu quero ler para vocês Ezequiel 3, 18 a 19, que fala, quando eu disser, Deus falando, a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas para mim você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio, ele não se desviar da sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre de culpa. Talvez vocês se lembrem de versões mais antigas, né? O sangue dessa pessoa não estará nas suas mãos. Então, de certa forma, nós somos responsáveis, sim, para espalhar o evangelho, para advertir as pessoas, para falar para as pessoas, o prédio está em chamas, né? E o resgate já chegou, você pode aceitar, né, esse resgate. Essa responsabilidade que nós temos pelo conhecimento que nós temos. Se a gente nunca tivesse ouvido, Deus também não cobraria de nós, mas já que nós temos o Evangelho, ai de nós, né, Paulo fala, ai de mim se eu não prego o Evangelho. Ai de nós se a gente não passa o Evangelho para as pessoas que não ouviram, ou continuam nos seus maus caminhos. E no versículo 15 a gente vê praticamente o lema
do servo Paulo. Ele fala, por isso eu estou disposto a pregar, disposto a fazer qualquer coisa. Eu estou pronto, em outras palavras. Paulo foi sempre pronto para qualquer coisa, né? A maior característica de um servo é essa disposição e disponibilidade, né? Eu estou pronto. Como que eu posso servir? Estou pronto. O que eu preciso fazer? Limpar a banheira? Não. Essa daqui é para outros. Paulo fala, não estou pronto. Estou pronto para qualquer coisa, mesmo incluindo e envolvendo o sofrimento. Quando ele estava indo para Jerusalém e posteriormente, né, seria levado para Roma, nessa viagem longa, muita gente chegou nele e falou, Deus me falou que esse sofrimento está esperando por você, né? Você vai chegar lá, vai ser preso, né? Vai ser terrível. E olha o que ele falou em Atos 21, versículo 13, ele falou, eu estou pronto. É o lema de Paulo, de um servo. Eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E o quanto depende de nós podemos dizer, eu estou pronto, eu estou disposto. A gente não pode decidir pela vida do outro, pela vontade do outro. Cada um faz o que quer, mas você pode escolher, eu estou pronto. Eu quero aproveitar cada oportunidade que Deus me dá para servi-lo. Cada porta aberta que Ele me mostrar, eu quero falar, estou pronto, né? E você pode aplicar isso de várias formas, né? Qualquer oportunidade que alguém te der para ajudar outra pessoa, né? Cada oportunidade que você tem para falar de Jesus para alguém. Opa, tem uma abertura ali. Essa pessoa está me pedindo para explicar, para falar. Preciso falar, né? Como no dia de Pentecostes, né? O que a gente tem que fazer para ser salvo, então? Às vezes as pessoas já vêm prontas assim. E a gente precisa aproveitar essas oportunidades. E pregar o Evangelho. Mas, de certa forma, pregar o Evangelho para quem já conhece. Que versículo 15 é isso, pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Mas a gente já viu que eles já foram salvos, já são santos, né? Para que eu prego o Evangelho para alguém que já é salvo? Mas a gente precisa lembrar que às vezes as pessoas só chegaram na superfície. As pessoas precisam ouvir o Evangelho ao fundo para que tenha uma transformação no dia a dia e cada dia. Quantos cristãos não estão aí nesse mundo salvos, vão para o céu, mas vivem como se não fossem cristãos, vivem como se não tivessem entendido o Evangelho, né? Nós podemos ser salvos e não entender todas as aplicações. Muitos vivem aquém da vida que Jesus trouxe para todos nós. Ou vivem como discípulos secretos, né? Como também já teve muitos, vivem até como ateus praticantes. Eu sou cristão. A sua vida mostra que você, na verdade, é um ateu. Vive da mesma forma como o resto do mundo. Onde está a transformação? A gente precisa pregar o Evangelho uns para os outros. É uma boa frase que eu pensei muitos anos atrás, eu sempre gosto de me questionar. Jesus morreu por mim, para que eu esteja vivendo a vida que eu vivo hoje. Para você, Jesus morreu, tudo que Ele passou, Ele fez isso para que você esteja vivendo a vida que você está vivendo hoje. Ou a gente pode crescer mais, né? A gente pode ter, de certa forma, uma vida mais digna desse grande sacrifício que Ele ofereceu para nós. Vamos ser servos até o final. E terminando agora, a gente vê o resumo, né, em 2 versículos apenas do Evangelho. Versículo 16 e 17. Ele fala, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que é do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu não me envergonho. A gente não precisa se envergonhar, também não tem nada para se envergonhar. A gente não precisa ligar para aquilo que as pessoas falam, né?
porque o evangelho sempre vai ser uma loucura e uma ofensa para aqueles que não creem. 1 Coríntios 1,18 diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Não faz sentido para eles, nunca fez, né? As pessoas olhavam e falavam, principalmente no Império Romano, né, que força era tudo, poder militar, né? Um Salvador que se humilhou, sofreu, morreu, né? Fraco, né? A gente quer um César, né? E a gente olha para isso e fala, o que você vai dizer, né? E claro que as pessoas vão zombar de um evangelho assim que vai contra o sistema do mundo. É loucura para aqueles que estão perecendo. Mas a gente não precisa se envergonhar. A gente não precisa mudar o evangelho porque é o poder de Deus. Em que sentido a gente não precisa mudar a mensagem? A gente não precisa acomodar o evangelho segundo a cultura que nós vivemos hoje, né? Não precisamos modificar alguma coisa para caber na tendência que nós vemos hoje. E várias coisas que vieram à minha cabeça de um evangelho que a gente não precisa, né? Aí sim, o evangelho, tipos de evangelhos dos quais a gente deveria se envergonhar de ter no meio cristão. Primeiro, o evangelho da prosperidade. Não é o evangelho de Paulo, não é o evangelho de Jesus, não é nosso evangelho. Dizendo que todos nós precisamos ricos aqui na terra. Não, precisamos ser ricos com Deus no céu, mas não aqui na terra. Também não precisamos do evangelho do politicamente correto, que você está toda hora tentando não pisar em ovos, né? Ai, caramba, eu não quero ofender as feministas, né? E as pessoas imorais sexualmente e tudo mais, está pisando em ovos. A gente não quer o evangelho super sensível. Eu não posso mencionar mais céu e inferno, porque alguém pode se ofender, é melhor passar a cabeça, né? A mão da cabeça da pessoa, falar que está tudo bem, no final tudo acaba em pizza, né? Fica em paz, né? A gente não quer esse evangelho, não é o evangelho. A gente não quer o evangelho omissivo, que não prega a necessidade de uma transformação da sua vida, né? Você declarou que você é salvo, maravilha, agora você é cristão. Mas não mudou nada da vida da pessoa. Onde está o evangelho, né? Tem uma parte teórica e uma parte prática. Precisa ter transformação no dia a dia. E também a gente não quer o evangelho moralista, que prega apenas uma moralidade, né? Você tem que seguir esses ensinamentos que, infelizmente, muitas religiões pensam que é só isso. Jesus, o grande pregador, os ensinamentos são maravilhosos, mas não fala de uma mudança no coração, não fala do novo nascimento. Nossa, você está fazendo muita caridade para os pobres, mas o teu coração, espiritualmente falando, você nasceu de novo? Senão você não é cristão, você não é, né? Você não entrou no evangelho ainda, você não entendeu todas as implicações do evangelho. E Paulo fala, eu não vou me envergonhar do verdadeiro evangelho. Desses outros sim, mas do verdadeiro não, porque é o poder de Deus. É o veículo que Deus escolheu para salvar o homem. É a arca em que a gente precisa entrar, né? É a serpente de bronze para que todos nós precisamos olhar. É a mão estendida de Deus que nos tira do lamaçal. É o poder de Deus. Não um poder que vem e fala, agora se levanta. Não um poder que fala, eu te dou um pouco do meu, agora levanta a si mesmo. Não, é o poder que pega a pessoa na mão e tira, né? Porque ninguém de nós consegue se salvar a si mesmo. Esse é o poder. Para tantas pessoas é bobagem, é loucura, é tolice, é o ópio do povo, mas para quem crê é a salvação. Para quem segura nessa mão estendida, né, se torna o poder para a salvação. Aquela pessoa que não procura argumentos ou razões para não pegar nessa mão de Deus agora, talvez mais tarde, né? Mas para as pessoas que seguram na mão de Deus é o poder para a salvação. E isso para todos que creem. Seguindo, né, sempre a ordem de Paulo e de Jesus também no seu ministério, primeiro para os judeus, étnicos e culturais, né? Jesus veio para o seu povo,
mas o seu povo o rejeitou, né? Paulo sempre ia nas sinagogas, no seu povo, mas o seu povo o rejeitava, então ele ia depois para os gentios. Então, para todas as culturas, o Evangelho é para todos. Sendo a chave, versículo 17, a justiça. No Evangelho é revelado a justiça de Deus. Primeiro, a nossa justiça, obviamente não são as nossas boas obras que nos levam para o céu, mas a justiça de Deus. E esse abriu os olhos de um Lutero, que entendeu que, como ele pensava como monge, estava errado. Não é a justa perfeição e a santidade de Deus que condena todos os pecadores com razão, mas é a justiça de Deus que Ele dá para o pecador, que está perdidíssimo nos seus pecados. Sem Deus estender e dar para aquela pessoa o que Ele já fez, para elevar ele para uma posição de justiça, o pecador seria perdido para sempre. Mas Lutero entendeu isso. É essa justiça que Deus quer nos dar. É isso que nos salva. E aí foi o começo da reforma ali, né? É essa como se fosse a moeda do céu, né? Quando você viaja para um país, você leva a moeda que tem lá, né? Você não vai entrar nos Estados Unidos com real querendo pagar, apesar que deve ter algumas lojas lá em Flórida e tudo mais que só aceita real, mas é o dólar, né? E nos Estados Unidos vale o dólar. No reino dos céus vale a justiça de Deus. Ninguém entra sem a justiça de Deus. E a fé é o meio por qual nós recebemos essa justiça. É a base da vida de alguém que é justo. E Deus fala, você, através de Jesus, é justificado. Você é declarado justo como se nunca tivesse pecado em toda a sua vida. Você é totalmente limpo, né? Você é totalmente aceito. Você tem a minha justiça. E a gente recebe ela pela fé, e por isso ele fala, é uma vida que é do princípio até o fim pela fé, de fé em fé. Não começando com fé e indo para as obras, nem uma vida com Jesus que você começa pelas obras e depois vai pela fé. É somente a fé. Não tem outra forma de receber essa justiça, de viver a sua vida com Deus. É da salvação do primeiro dia, né, em que você foi salvo até o último respiro da sua vida. É pela fé, do começo ao fim. E isso que Abacuque também falou, que nós já estudamos, talvez vocês lembrem, né, o último versículo aqui, 17, o justo viverá pela fé. Essa é a vida de alguém que é justo diante de Deus. Do começo ao fim é pela fé. E Romanos é o comentário sobre quem é uma pessoa justa. Principalmente nos primeiros 3 a 5 capítulos, né, a gente vai mergulhar a fundo, né, quem é declarado justo diante de Deus. E aí a gente vai ver como que vive essa pessoa. É pela fé. Mas que privilégio para nós hoje, 2022, em Santos, né, de nós também podemos ser chamados de servos do Evangelho, assim como Paulo. De ter o poder de Deus para a salvação na ponta das nossas mãos, né? Na palma das nossas mãos, na ponta da nossa língua, né? Em nosso coração, e que a gente possa ter um coração como Paulo, né? Que está disposto, que diz, eis-me aqui, envia a mim. Eu estou pronto para qualquer coisa. E que a gente possa, como eu vi esses dias, uma psicóloga falando, pega a sua vergonha, né, um papel, dobra essa vergonha e deixa ali no seu bolso, né, falando para uma criança. E aí entra comigo e a gente começa a conversar. Se você tiver vergonha de qualquer coisa, dobra e já joga fora, porque não precisa se envergonhar desse evangelho puro e verdadeiro. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua graça e misericórdia, por nos chamar, Senhor, primeiro para nós pertencermos, Senhor, a Ti, para sermos os Teus filhos, os Teus servos, Senhor, aqueles que são inteiramente Teus. Também pela graça, Senhor, de nos chamar, Senhor, para um propósito na nossa vida.
com o fim de sermos representantes Teus, Senhor, de pregar o Evangelho, Senhor, para onde nós formos, seja com palavras, atitudes, condutas, Senhor, tudo mais. E nós te pedimos, Senhor, que através das nossas vidas rendidas cada vez mais, Senhor, que nós possamos ter esse coração de um servo, que o Senhor venha nos usar como os Teus discípulos. Queremos Te seguir, mas também queremos ser usados por Ti. Queremos ser, Senhor, viver todo o potencial que o Senhor colocou em nós, pensando na nossa vida antes da fundação do mundo, Senhor, pensando em todos os dias da nossa vida que já são contados e escritos no Teu livro. Senhor, que a gente possa viver ao máximo todas as oportunidades que o Senhor nos dá. Pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que nós nos negamos, que nós queríamos escolher o serviço, que nós dizemos não ao Senhor, e nós te pedimos, Senhor, nos dá ousadia, capacidade, Senhor, alegria para andar nos Teus passos. Muitas vezes de se humilhar, sofrer e principalmente morrer para nós mesmos, para o nosso eu, para que Tu sejas glorificado na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.